Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo ao nosso devocional, seja bem-vindo ao nosso café com palavra, seja bem-vindo ao nosso cantinho de fortalecimento da fé, da esperança e da vida com Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, e já abra aquele sorriso, é isso mesmo, eu fiz essa pausa para você abrir o sorriso, sorrisão 9h15, abre ele, por que 9h15, pastor? De orelha a orelha, já viu quando o relógio ele dá 9h15, o ponteiro fica bem na horizontal, assim ó, 9h15, é isso mesmo, abra o sorrisão 9h15, se alegre em Deus, porque este é o dia que o Senhor preparou para ser um dia de vitória sobre as nossas vidas. Sou seu amigo, seu irmão, o pastor Carlos Gonçalves, e nessa sexta-feira, dia 11 de abril, nós estamos juntos no nosso Café com Palavra. Amados irmãos, estamos na série Doenças Emocionais. Meu Deus do céu, que forte que está essa semana o nosso Café com Palavra. E hoje, sexta-feira, o último dia útil da semana, para quem não trabalha de sábado, é claro, estaremos falando sobre o burnout. O nome é meio estranho, irmãos, porque é um nome americanizado. Então é burnout, algumas pessoas, cada um fala do jeito que quiser, é isso mesmo. O importante é nós entendermos o que é, como o burnout tem um peso emocional, espiritual, familiar, como isso atrapalha pessoas. Talvez para você esse nome é novo, talvez para você essa patologia, essa enfermidade seja algo que você desconheça. Hoje nós vamos falar sobre burnout, com certeza de forma muito descomplicada. A intenção aqui não é falar de termos técnicos, não. A intenção aqui é entender sobre isso e como buscar a melhora e a cura através da palavra do Senhor. Quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você está nos ajudando a evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. A intenção principal do Café com Palavra é alcançar mais vidas, Estamos chegando já a 1.500 inscritos, uau! Meus irmãos, quando chegarmos a 1.500 inscritos, vamos fazer uma live. Faz tempo que nós não fazemos live aqui. Nós fizemos live quando nós comemoramos os 1.000 inscritos, depois não teve mais live. Vamos fazer uma live, organizar uma live quando alcançarmos a marca de 1.500 inscritos, tá certo? Então ajude, mande para pessoas compartilharem, se inscreverem, participarem do nosso Café com Palavra, tá certo? Dito isso, lindos, vamos para o nosso texto bíblico. Números, capítulo de número 11, verso de número 14. Palavra de Deus nos diz assim: Não posso carregar todo esse povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Uau! Queridos irmãos, o texto bíblico que nós ora acabamos de ler é nada mais nada menos do que Moisés conversando com Deus, falando com Deus acerca do seu chamado, daquilo que ele iria fazer. Aqui Moisés está falando sobre a sua missão, sobre a obra que Deus confiou em suas mãos, que era tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, entendemos, irmãos, que desde que Moisés se posicionou, de que Deus falou com ele lá na sarça ardente, ele foi conversar com o faraó, ele passou por muitos desgastes emocionais. Não foi tão fácil, talvez, como ele previu. Afinal de contas, acredito eu que ele sabia que não seria tarefa fácil. Ou seja, aliás, nunca será fácil. A pessoa que fica procurando facilidade para poder resolver as coisas na sua vida, com certeza vai buscar atalhos e vai cortar caminhos, ou às vezes não vai nem fazer, porque com certeza as conquistas das nossas vidas serão difíceis. É duro alguém falar isso para você. Mas as maiores conquistas da sua vida serão com choro, com lágrimas, com dor, com sofrimento. É assim que se conquista. Essas são as marcas de pessoas vitoriosas. Se você conversar com pessoas que venceram, que estão vencendo, que estão lutando, essa pessoa talvez não demonstre, mas se você perguntar para ela, é fácil chegar até aí?
Pergunta para alguém que comprou a sua casa, já está quitada, pergunta para ela se foi fácil pagar cada parcela do financiamento da casa. Alguém comprou um carro, uma moto, alguém simplesmente que está liderando uma empresa, alguém que está empreendendo aqui no Brasil, com todas as dificuldades que tem. Pergunte para um pastor como é lidar com uma igreja, ou até mesmo para um líder de conjunto, como é que é liderar. Você vai perceber que essa pessoa passa por dificuldades, passa por frustrações, passa por decepções e crises, mas todavia ela está ali firme e forte, se mantendo de pé dentro do seu propósito. E as pessoas que procuram facilidades, como eu disse, desistem. Porque não vai ser fácil, irmão, não é sobre ser fácil. O que é fácil não presta, o que é fácil a gente não valoriza, o que é fácil não tem valor nenhum. O que tem valor é você saber quantas lutas você passou, quantas batalhas você enfrentou para alcançar, para viver. Isso faz com que as bênçãos e as conquistas se tornem maiores em nossas vidas. Isso faz com que cada bênção que o Senhor te concede faça você celebrar. Uma das características que eu tenho, minha esposa sempre conta isso para as pessoas quando ela conversa, eu aprendi a ser grato a Deus por tudo, literalmente. E ela sempre usa o exemplo que nós estávamos viajando, passamos o final do ano em Salvador, o Réveillon em Salvador, e nós alugamos um carro para poder passear, conhecer a cidade, enfim, e nós não tínhamos um suporte para colocar o celular no carro, para colocar o GPS, não conhecemos lá, obviamente, e precisava de um suporte, não tinha, um lugar meio deserto que nós estávamos, não tinha, e eu orei e falei, Senhor, prepara um lugar para a gente comprar um suporte, gente, suporte, colocar no carro para apoiar o celular, simplesmente isso. Eu fechei a boca, nós entramos numa rua, pronto, estava lá uma loja, um monte de suporte de celular pendurados. Eu falei, glória a Deus, Deus preparou para a gente suporte, dei um sorriso, irmão, e glorifiquei a Deus. Mas pastor, você teve que pagar o suporte, sim, eu tive que pagar, pastor, você teve que comprar, eu comprei, mas foi Deus que preparou, que direcionou aquele momento, eu não conhecia nada ali. Então, nas mínimas coisas, gente, só para você entender isso, nas mínimas coisas eu aprendi a glorificar a Deus. Agora imagine nas coisas maiores, irmãos. Pronto. Se nas mínimas coisas eu consigo dar glória a Deus, imagine quando eu pisei os meus pés lá em Dubai. Imagine. Quando eu entrei lá em Jerusalém, no jardim, onde foi o sepulcro, onde é o sepulcro de Jesus. Imagine quanto foi a alegria deste que está te falando quando chegou lá no sepulcro de Jesus. Quando eu passei pela via dolorosa. Imagine. Quando eu estive lá no Getsemane orando. Se nas mínimas coisas eu aprendi da graça, irmão, nas coisas maiores então, meu Deus do céu. Então entenda que as lutas que nós passamos é uma preparação para o que Deus tem na nossa vida. E aqui Moisés está cansado, aqui Moisés está no momento de exaustão mental e espiritual. Isso é burnout. Falando sobre burnout, gente, burnout é uma síndrome causada por um estresse crônico e prolongado, especialmente relacionado ao trabalho, ministério ou responsabilidades intensas. Então, um burnout é o quê? É um estresse crônico e prolongado. Não é eu estou estressado hoje, amanhã eu já estou calmo. Não, estresse prolongado. Está estressado hoje, vai estar estressado amanhã, semana que vem, mês que vem. É crônico, gente. Não passa, não para. A duração dele é vasta. Isso é burnout. Tá certo? Geralmente, quando a pessoa está muito intensa numa carga de trabalho, pastores, obreiros, pastoras, muitas vezes estão sofrendo de burnout, ou responsabilidades intensas, tem que abraçar um monte de coisa, um monte de tarefas, um monte de coisa a fazer, pessoas sentem esse esgotamento. O termo, irmão, burnout, como eu disse, vem do inglês, que quer dizer queima total. Eu poderia falar sobre queima total aqui, mas se falar sobre queima total você vai confundir. Mas burnout é o mesmo que queima total. É quando a pessoa chega ao ponto de se sentir esgotada. A pessoa com burnout se sente esgotada, sem forças, sem brilho e sem propósito. Então toda pessoa que está sofrendo com essa síndrome chamada burnout, que quer dizer queima total, está esgotada, sem força, sem brilho, sem propósito, sem motivação. Moisés se sente assim, ele fala com Deus assim, fala, Senhor, olha, eu não gerei esse povo, eu não aguento mais. Olha, me mata, tira a minha vida, porque não tem mais jeito, eu estou cansado de lidar com essas pessoas, eu estou esgotado. Foi as palavras que Moisés usou para Deus. Burnout é uma exaustão extrema, gente. Distanciamento emocional das tarefas. Baixo senso de realização pessoal. A pessoa que tem burnout, ela
se sente exausto, muito cansado, muito. Ela se sente distanciada do propósito, das pessoas, do local. É muito comum alguém com burnout sair de lugares, pedir conta em emprego, sair de igreja, sair de lugares, porque o burnout faz essa pessoa ter essa sensação de querer se isolar. É muito forte isso. É muito forte. Quais são as principais causas do burnout? É sobrecarga de tarefas, trabalho excessivo, atividades acumuladas, uma agenda muito cheia sem pausa. Outra causa, falta de descanso adequado. É quando a pessoa não tem um sono suficiente, ausência de lazer, desprezo ou falta de tempo para si. Então toda pessoa com burnout, irmão, ela tem essas características. Está trabalhando direto. Tem muita atividade para fazer, muita coisa para entregar, muito relatório, muita coisa para fazer, não tem descanso, a agenda é muito cheia, não tem tempo de lazer, não tem tempo de dormir direito, a pessoa está esgotada, gente. Dá para entender isso? Uma pressão para ser sempre excelente em tudo que faz. Muito comum a pessoa no trabalho desenvolver o burnout, a empresa exige muito da pessoa, a empresa cobra muito da pessoa fazer, ser, tem que entregar certinho, não pode ter erro, não pode ter falha. E nós, seres humanos, somos passivos de erro e de falha, irmãos. Nós erramos, nós falhamos na caminhada. Nós cometemos erros e faz parte do aprendizado. Está tudo bem se você errar, está tudo bem se você falhar. Porém, nós aprendemos que não pode errar, nós aprendemos que não pode falhar. Muitas vezes a igreja coloca uma pressão excessiva em pessoas que tem que fazer correta, que tem que exercer, que tem que estar de noite. Tem muitas igrejas, eu falo de igreja porque eu sou de igreja. Então aqui no Café com Palavra, você vai ouvir sempre eu falar do evangelho, de evangélicos, porque eu sou. Eu não vou falar de outra religião porque eu não sou. Posso falar daquilo que eu sou, posso falar de teólogo porque eu sou teólogo. Tá entendendo? Então, vai perceber muitas igrejas que assalariam um pastor, e isso é maravilhoso, o pastor, aquele que prega no altar, vive do altar, mas porém esse pastor às vezes não tem tempo de lazer. É de segunda a segunda dentro da igreja, é quando de manhã é vigília, é desafio, é sábado, é domingo, é tarde, é noite. Então esse pastor, muito comum, vai desenvolver um burnout. Em algum momento da sua vida ele vai se cansar, por mais que está fazendo a obra de Deus, por mais que ele ama, por mais que é bom estar ali, ele vai se cansar. Pessoas que estão empreendendo, pessoas que são microempreendedoras, que têm o seu negócio e tem que se manter de pé para poder custear, poder pagar funcionário, a pessoa trabalha direto, não tem descanso, sente aquela pressão extrema, pode sim desenvolver um burnout. Dá para entender, irmão? Você consegue entender agora a dor que Moisés está sentindo? Emocionalmente dizendo sobre o burnout, a pessoa que tem burnout, ela sente uma ansiedade intensa, crise de choro, raiva ou apatia, sensação constante de fracasso e de culpa, dificuldade de concentração, insatisfação com tudo, mesmo com aquilo que era antes prazeroso. Agora a pessoa já zera uma insatisfação. É muito comum isso. Como pastor, eu vejo pessoas chegam na igreja 1, 2, 3 meses, gostam, amam, estão ali junto e a gente percebe a pessoa se afastando, a pessoa se distanciando, a pessoa colocando alguns empecilhos, colocando algumas coisas no meio. A gente percebe que a pessoa está se afastando e algumas das vezes são causados por burnout. Um cansaço na vida da pessoa, em alguma área da vida que está sobrecarregada. A pessoa às vezes não consegue sentar, conversar, abrir o jogo, dialogar, inventa desculpas e com isso a pessoa perece, ela sai dali. E não sai só da empresa, gente, não sai só da igreja, sai da empresa, sai de outros ambientes também e se sente muito mal com isso, gente. Depressão, em muitos casos, gera o burnout. A pessoa, espiritualmente falando, quando está com burnout, ela tem a perda do prazer de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão. Tem a sensação de estar distante de Deus, como se Deus tivesse sumido. Começa a servir a Deus por obrigação, não mais por amor. A pessoa sente uma confusão entre ativismo e relacionamento com Deus. Lembra que eu falei sobre Marta? Não sabe o que é estar ativo, o que está relacionado com Deus, não sabe o que é devocional. Tem uma culpa espiritual, deveria dar conta, mas não consegue. Tem uma crise de identidade ministerial. Será que fui chamado mesmo? Será que Deus está obrando na minha vida? Será que eu serei alguém abençoado por Deus? Moisés chegou nesse momento de esgotamento emocional. Moisés chegou nesse momento onde ele pediu para Deus tirar a própria vida. Porque aos olhos de Moisés ele não conseguiria dar conta de tamanha responsabilidade que era levar o povo para a terra prometida. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não nos dá um fardo maior que nós possamos suportar. Deus nunca dará para nós uma carga que nós não podemos aguentar.
Muitas das vezes nós estamos colocando um peso a mais nisso tudo. Talvez são outras coisas que estão pesando. Mas Deus jamais nos fará isso. E quando Moisés estava se sentindo dessa maneira, dessa forma, Deus mandou para ele refúgio. Deus mandou para ele respostas. Deus falou para ele: olha, Moisés, separa 70 anciões no meio do povo. A palavra para você nessa sexta-feira de hoje, que está sentindo, começou a fazer sentido para você essa palavra, coloca nos comentários se você conhece alguém com burnout, ou se você está se sentindo assim. É a queima total, é o esgotamento. É a ponto de jogar tudo pro alto, não está aguentando mais. Super cansado, um cansaço excessivo. Coloca nos comentários aí, para nós interagirmos nessa nossa sexta-feira. Deus falou: Moisés, você não está sozinho. Eu vou te ajudar, cara, eu vou te fortalecer. Separa 70 anciões no meio do povo. Separa 70 homens, e o Espírito que está em você eu vou derramar nos 70, eles vão te ajudar. No pensamento de Moisés, gente, com Barnal, ele pensou: Deus vai tirar o quê de mim se eu não tenho nada? Se eu já perdi tudo. Lembra que Barnal, a palavra é queima total? Ele pensou que já tinha queimado tudo, já tinha esgotado, mas Deus queria mostrar para ele que dentro dele havia algo, sim. Dentro dele havia força, dentro dele havia esperança, dentro dele havia uma chama que estava sendo ofuscada por aquele cansaço excessivo. Mas Deus iria ensiná-lo a delegar tarefas, a trabalhar em equipe, a colocar pessoas para dividir o peso, a responsabilidade com ele, porque tem muita gente que eu vejo com burnout hoje em dia, gente, porque quer fazer tudo sozinho. Muitos empresários que, em vez de empresariar, estão fazendo serviço braçal, estão fazendo serviço de quem ele contratou para fazer, mas a pessoa vai lá e corre e faz. Lembra do ansioso? A pessoa vai lá e corre e faz, a pessoa vai lá e executa, quer abraçar tudo. E muitas das vezes o principal do seu negócio você não está fazendo. Por isso que as coisas estão dando errado, é por isso que a empresa não está indo num caminho bom, é por isso que você não está prosperando. Que você precisa se focar no negócio principal e delegar as coisas adjacentes, as coisas operacionais para as pessoas da sua confiança. Mas para isso você precisa confiar nas pessoas, precisa estar bem emocionalmente para entender que pessoas vão executar algumas tarefas e você vai executar a coisa principal que faz a empresa estar de pé. Então falta, às vezes, esse entendimento, essa sabedoria, isso causa esgotamento, que envolve o trabalho, que já vai para casa, envolve a família, envolve o ministério, envolve todas as áreas. Vira aquela salada mista, irmãos. E nisso a gente vê pessoas abrindo mão de sonhos, de projetos, empresas quebrando, igrejas fechando, famílias sendo destruídas por conta do burnout. Deus fala: Moisés, separa 70 homens que eu vou te ajudar. O Espírito que está em você eu vou derramar nos 70. E a Bíblia diz que Moisés separa 70 homens no arraial. E o Espírito que estava em Moisés, Deus derramou nos 70 e eles começaram a profetizar. Glória a Deus. Começaram a profetizar. Foram parando um a um, mas tinham dois que não pararam, Eldade e Medade. Eldade e Medade, dois que continuaram profetizando a madrugada inteira. Às vezes vai ter muita gente no começo do seu projeto te apoiando, te ajudando, mas vai chegar uma hora, irmão, que você vai olhar para o lado, vai ter só o Eldade e o Medade. Vai ter só duas pessoas, vai ter uma às vezes, mas é essa que é para você confiar, que é para você desabafar, que é para você se abrir, que é para você contar com ela. Existe um momento que Deus coloca os Eldade e os Medade no nosso caminho, para dizer: você não está sozinho, desabafa comigo, conta comigo, deixa eu te ajudar. Lembra que eu falei ontem, foi ontem, nós falamos sobre Paulo sendo o mentor de Timóteo, o terapeuta de Timóteo, gente. Nós precisamos, sozinha você não consegue, irmã. Ô meu lindo, sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Como se já não bastasse, em outro momento da vida de Moisés, irmãos, Moisés estava sobrecarregado, mais uma vez, julgando o povo. E de repente Deus mandou o sogro dele lá. O sogro de Moisés foi lá. Em Êxodo capítulo 18, verso 17, o sogro dele foi lá e deu conselho para ele de como lidar com a situação. Ou seja, era uma época que não tinha terapeuta, não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, mas Deus sempre levantava alguém para ajudar o seu povo. Hoje, irmão, tem pessoas preparadas para isso. Deus está dando acesso para nós buscarmos esses recursos que sozinhos nós não estamos conseguindo. Nós estamos sofrendo porque nós queremos, ou porque não queremos dar o braço a torcer, porque na nossa mente foi criado um bloqueio em relação àquilo, ou em relação àquilo. Não, eu dou conta, eu faço, eu sempre dei conta, eu sempre fiz. Mas chega uma hora que você vai precisar de um Jetro na sua vida, que foi o sogro de Moisés. Vai ter uma hora que você vai precisar de um Eldade e um Medade, que foram os dois anciões que ficaram lado a lado com Moisés profetizando a madrugada inteira. Você vai precisar de ajuda. Coloque nos comentários. Todos nós, em algum momento da vida, precisaremos de ajuda.
Jesus não estava carregando a cruz. Eu falei sobre a via dolorosa aqui no começo da mensagem, quando eu estava falando sobre quando eu estive em Jerusalém. Jesus carregando a cruz dele, chegou um momento que Simão Cirineu teve que ajudar Jesus a carregar a cruz, irmãos. O nosso Jesus, o nosso Deus, recebeu a ajuda de Simão o Cirineu. E nós às vezes queremos dar conta de tudo. Não, mas durante muito tempo eu dou conta. Eu sempre fui sozinha, pastor. Eu sempre fiz tudo pela minha família. Eu que fiz, glória a Deus por isso. Mas chega a hora de alguém fazer por você. Chegou a hora de você dar uma desacelerada. Chegou uma hora de Deus mandar ajuda para você, filho. Ei, filha, até quando? Tu já está no esgotamento excessivo. Esse esgotamento excessivo vai te levar à queda física, espiritual, emocional. Tem levado muitos até a morte. E você não vai conseguir pedir ajuda. O fato de você querer ser forte de todo tempo, tudo bem. Mas chega a ser uma falta de humildade da sua parte. Não reconhecer quando Deus te envia ajuda, quando Deus te dá recurso, quando Deus coloca pessoas para você compartilhar o peso dessa responsabilidade e você quer fazer sozinho. Você não vai conseguir. E não é porque você não é bom, não é porque Deus não é contigo, é porque chegou o momento que precisa ter mais gente do seu lado, fortalecendo até para o projeto crescer, até para isso dar certo, até para ter uma dimensão maior. Vai precisar de mais colunas, vai precisar de mais força. Entenda isso hoje em nome de Jesus. Nós precisamos terminar essa semana entendendo, gente, que doenças emocionais é muito séria, que a depressão é muito séria, que a ansiedade é muito séria, seja ela a que acelera ou a que trava. Precisamos entender que o burnout é muito sério, gente. Estamos falando de um Moisés aqui, um homem diferenciado, desejando a morte aqui, porque chegou no seu extremo. Antes mesmo de fazer metade, não tinha feito nada ainda aqui, estava só começando, não tinha nem vivido o que Deus tinha na vida dele, é que ele já estava querendo entregar os pontos. Deus está dizendo para você, se você não buscar ajuda, você vai entregar os pontos. Você não vai conseguir ir longe, você vai parar no meio do caminho, a frustração vai ser maior por ter parado. Você vai fracassar. E aí o sentimento de culpa, o sentimento de derrota vai te consumir, vai te detonar. E Deus está dizendo, você não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa chegar no ponto de cair, de chutar o balde. Peça ajuda. Busque ajuda. Eu fiz o tratamento com um pastor, e quando esse pastor chegou a fazer o tratamento comigo, ele falou, pastor, meu casamento estava por um fio. Estava quase acabando meu casamento. E quando me apresentaram o Senhor, eu comecei a fazer o tratamento aqui. Estava totalmente cansado, totalmente estressado, sem diálogo, sem paciência. Tínhamos até conversado que a melhor coisa seria a gente se separar mesmo. Já tinha comentado com ela, comentado com meu filho. A decisão parecia a certa, era fazer aquilo. E hoje, para a glória de Deus, meu casamento foi renovado. Hoje nós estamos vivendo bem, hoje nós estamos fazendo planos. Hoje nós voltamos a ser como nós éramos antes, ainda melhor. Por quê? Porque em algum momento, gente, esse pastor, esse ungido de Deus, esse homem de Deus, entendeu que ele precisava de ajuda e não diminuiu ele em nada. Ele não deixou de ser pastor, não deixou de ser homem de Deus, não deixou de ser um instrumento do Senhor na terra. Não, muito pelo contrário. Agora muito mais forte, agora muito mais sólido, agora muito mais fortalecido, muito mais maduro. Agora muito melhor esse pastor consegue reger a sua família, o seu ministério muito melhor. Eu quero terminar essa mensagem de hoje, dessa semana, com essa reflexão. Até quando você vai tentar se manter forte o tempo todo? Fingir que está tudo bem, ignorar os sintomas. Eu durante muito tempo ignorei os sintomas. Eu aprendi, lá na época de novo convertido, que o obreiro não pode mostrar fraqueza, que o obreiro não pode mostrar que não está bem, tem que estar sempre sorrindo, sempre alegre, que você tem que fazer, mesmo que você não tenha força, você tem que fazer. Foi o que me ensinaram, gente. Até que o esgotamento chegou, até que eu pequei, até que eu caí, até que eu falhei, até que eu tive que recomeçar do zero, porque eu não confiei em conversar, em pedir ajuda, em buscar ajuda. Tive que recomeçar. Ah, mas dá para recomeçar? Dá, mas é muito mais difícil. É melhor você hoje buscar essa ajuda que Deus está te proporcionando. Sabe? Curar as feridas emocionais e se levantar do que esperar que o pior aconteça. Eu venho como voz profética, eu venho como alguém que sabe o que é dor, sabe o que é ter que estar no chão para depois se levantar. Venho dizer para você hoje, você não precisa passar por isso. Você não precisa abrir mão do seu chamado, do seu ministério, da sua família, da sua vida, do seu sonho por conta do burnout. Você pode sim vencer, mas você precisa encontrar um Jetro no seu caminho. Você precisa encontrar um Eldade e um Medade.
que são 2 homens que ajudaram Moisés. Jetro foi o sogro que ajudou ele em outro momento. Você precisa de ajuda. Você precisa. E se você compreendeu essa primeira semana o que Deus falou, eu fico feliz porque essa semana, irmão, muita gente me procurou, muita gente já fechou o tratamento terapêutico, já vai fazer, outros não, vão fazer em outros lugares, mas conversaram comigo, entenderam o problema. Então eu fico feliz porque essa semana pessoas entenderam, gente. A minha missão para essa semana, eu termino essa sexta-feira com uma sensação de realização. Pessoas entenderam a mensagem que Deus enviou. Eu sei que existem tantas outras que estão relutantes ainda. Ah, será que tem vaga? Será que não tem? Ah, não sei se eu chamo, não sei se não chamo. O meu telefone vai estar mais uma vez no final dessa mensagem. É você, gente. Eu costumo dizer, eu termino com uma frase. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ah, mas vai dar certo. Ah, eu acho que não sei o quê. Ah, mas é por causa disso, é por causa da mulher, é por causa de não sei o quê. É porque você não buscou ainda ajuda. Então para de dar desculpa, para de se auto-sabotar. Você sabe o que você precisa fazer. Faça-o e seja bem-sucedido na sua vida. Faça e seja abençoado em nome de Jesus. Deus tem bênção para você. Não é sobre você parar e se abrir com qualquer pessoa que não tem remédio. Tem pessoa que não tem remédio para sua dor. Vai te ouvir, tudo bem, vai aliviar, vai te escutar. Mas quando você consegue encontrar um homem de Deus, um líder espiritual que tem visão de Deus, entendimento espiritual, conhecimento emocional, gente, não tem como dar errado. E não é só sobre o pastor Carlos, não. Foi como eu falei, gente. Eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus. Conhecimento espiritual, emocional, psicológico. São pessoas fantásticas. Eu converso, eu busco conhecimento, eu vou atrás. E você pode também encontrar. E viver o que Deus tem para a sua vida. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Vamos terminar essa sexta-feira. Aqueles que essa semana conversaram comigo e já vão começar o tratamento na segunda-feira, sabem do que eu estou dizendo. Deus separou o Jetro, o Eldad e o Meldad, e a pessoa falou, ok, eu quero, eu vou para cima, eu vou me curar. Aqueles que já terminaram o tratamento, que estão bem, que estão ajudando outras pessoas, sabem do que eu estou falando. Só falta você, gente. 2025, nós já estamos no mês de abril, vamos chegar na metade do mês de abril. Já se passaram janeiro, fevereiro, março, estamos na metade de abril. 4 meses desse ano já foi. Lembra, no começo do ano você prometeu. Ah, depois do ano novo eu faço, já passou o ano novo. Ah, depois do carnaval eu faço, já passou o carnaval, vai esperar Páscoa agora, depois do São João, depois do Dia dos Pais, das crianças, vai ser quando? Vai ser quando que você vai se posicionar em relação ao que Deus tem para a sua vida? Daqui a pouco estamos em dezembro de novo, e você fez a promessa que esse ano seria o seu ano, que esse ano você faria o que fosse possível para você melhorar. O tempo está passando e você está só se definhando, e Deus quer te levantar, Deus quer te curar. Agora a pergunta é, você quer ser curado? Mão no coração. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Hoje o Café com Palavra está sem açúcar. E quem pode beber esse café com palavra, beba. Você que recebeu essa palavra, diga aí, Deus falou comigo, essa palavra é forte. Coloca aí uma palavra de acordo com o que você ouviu da parte de Deus nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos, porque encerramos essa primeira semana, Pai, dessa série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração, e há tempos eu vinha conversando com o Senhor, Deus, e até relutante em falar sobre esse tema, que é um tema que eu sei que mexe, eu sei que machuca, eu sei que toca em feridas, mas é para cura, é para libertação. Senhor, eu sei que nós vivemos, Senhor, um momento onde pessoas falam que outras querem ouvir, onde pessoas buscam pessoas que falam que elas querem. Mas eu louvo também ao Senhor, Pai, porque o Senhor prepara pessoas que falam o que precisa ser dito, e pessoas que estão dispostas a ouvir o que precisam ser ouvido. E eu sei, Pai, que para aqueles que o Senhor tem um tratado, o Senhor tem um chamado, e aqueles que querem viver esse chamado, as pessoas vão romper esse ano, essas pessoas vão viver o sobrenatural. 2025 não acabará sem que essas pessoas levantem a bandeira da vitória, sem que as pessoas vivam o sobrenatural do Senhor em suas vidas. Abençoe esses teus filhos, essas suas filhas. Eu te peço neste momento, Espírito Santo, derrama sobre eles, sobre elas, a bênção do Senhor, a tua graça. Que as pessoas possam romper, as pessoas possam vencer a depressão, a ansiedade e o burnout. Abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre o sorriso 915 aí, varão de Deus. Ei, minha irmã, abre o sorrisão 915. Isso, se alegre em Deus. O Senhor te abençoe poderosamente. Tá o meu telefone aí na tela, tá certo? Manda um WhatsApp, vou conversar com você e
ver uma vaga, ver se eu consigo encaixar você para fazer um tratamento comigo. Tem o meu Instagram aí também. Procura no Instagram, irmão, tem um vídeo de uma moça, o nome dela é Daniela, ela é da nossa igreja. Ela fez tratamento comigo, inclusive. Estava com dependência emocional, depressão, uma situação bem difícil. Tem um vídeo dela aí falando sobre o tratamento, sobre como ela está hoje. Tá nesse meu Instagram, entra lá e procura esse vídeo. Tem poucos vídeos no meu Instagram, não quero nem poluir o Instagram com muito vídeo, senão a gente não consegue achar o que a gente precisa. Então tem um vídeo da Daniela, acha aí, tem lá o arroba dela, segue ela lá, chama ela no direct, pergunta como é que foi o tratamento com o pastor Carlos, hein? Como é que foi? Foi bom? Foi ruim? Pergunte para ela. Quando foi em fevereiro deste ano, gente, nós finalizamos o tratamento dessa moça e ela está rompendo, ela está vivendo. Eu perguntei na igreja na semana passada, o que é prosperidade? Perguntei para os irmãos no curso de ensino, perguntei para ela na quinta-feira, semana passada. E os irmãos falaram, eu falei, Daniela, o que é prosperidade? Ela falou, prosperidade é o que eu estou vivendo, pastor. Prosperidade é o que eu estou vivendo. É muito forte, gente. Você precisa buscar ajuda espiritual, emocional, sair desse buraco e viver a promessa de Deus na sua vida. Beijo no seu coração. Sextou. Segunda-feira, estamos com segunda mensagem do Barnal. Falaremos depois sobre síndrome do pânico e borderline. Tem muita coisa boa para nós. Semana que vai entrar é forte, tá certo? Beijo no coração de vocês. Tamo junto, em nome de Jesus.